A paz do Senhor para os irmãos. Louvado seja Deus. Pode sentar, irmãos. Quero agradecer essa noite ao nosso Deus por esta oportunidade. E também ao pastor Luiz. Deus abençoe, pastor, pela confiança. Agradecer aqui a nossa irmã missionária Noemi e seu esposo que está ausente, pastor Júlio. São nossos vizinhos ali no Maria Rosa, através de quem a gente tem conhecido esta igreja, o pastor, os irmãos. E estamos felizes por estar cultuando hoje. Como a nossa irmã disse, às vezes tem pessoas que querem, mas não podem. E a gente que pode, tem que fazer. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero convidar os irmãos, sentados mesmo aí. Livro de Jeremias. Glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. Aleluia. Já ouvi aqui a irmã dizendo que Deus está no controle de todas as coisas. Também já ouvi o hino que diz para aquietar-se e colocar tudo nas mãos de Deus. Porque o que Deus não der jeito, o que Deus não resolver, ninguém mais vai resolver. Entenda uma coisa: você tem uma arma poderosa nas tuas mãos, que é a oração. E o que a oração não der jeito, nada mais dará. Porque a oração é uma conversa com Deus. É você pedir para Deus, o único que jamais vai abandonar você. A mãe pode abandonar uma criança que amamenta, mas Deus jamais nos abandona. Ainda que por um breve momento, até parece que Ele nos deixou, até parece que Ele não está nos ouvindo, e a gente pede socorro e não tem resposta de Deus. Eu costumo dizer que numa sala de aula, enquanto os alunos fazem a prova, o professor está lá, calado, mas ele está observando atentamente a cada um. Assim, é uma comparação na nossa vida com Deus. Deus tem nos acompanhado de perto. Ele está compartilhando do que nós sofremos. Mas no momento certo, Ele vai bradar e dar a vitória. Jó, em toda a adversidade que ele estava passando, ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei mais uma coisa, e que por fim Ele se levantará sobre a terra para me dar vitória. Irmão, nós somos diferenciados porque somos melhores? Não, de modo algum. É porque servimos a um Deus poderoso. Servimos a um Deus que pode, que se move, que age, que sente. A um Deus que se compadece. Não é um Deus que está no seu trono e se preocupa só consigo mesmo. Não, é um Deus que se inclina lá do alto dos céus para olhar a aflição de cada um de nós. É por esse motivo que você é bem-aventurado. A mensagem de hoje é para você que se sente talvez menosprezado, talvez você se sente abandonado, excluído de alguma maneira, seja em qualquer lugar que for, ou no trabalho, na escola. A mensagem é para você essa noite. Deus já falou muito comigo nessa mensagem e vai falar com você também. Jeremias capítulo 1, versículo de número 5 ao versículo de número 9, diz assim: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi, e antes que vieste ao mundo, eu te separei e te designei
para a missão de profeta para as nações. Contudo eu redargui, ó Eterno, ou ao Senhor, eis que eu não sei me expressar como convém, porque eu não passo de uma criança. Entretanto, o Senhor me orientou: não alegues que é muito jovem. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te ordenar, falarás. Jamais te sinta amedrontado diante deles, porque eu estou contigo, a fim de proteger-te, diz o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Louvado seja Deus. Irmãos, a gente já conhece a história de Jeremias, talvez nem por ler o livro que leva o seu nome, mas por ouvir os pregadores falar sobre Jeremias, o profeta chorão, como é intitulado. O chamado de Jeremias, ele foi um chamado que não diferenciou muito de outros homens da palavra, da Bíblia. E a própria Bíblia diz que estes homens, profetas, homens que enfrentaram adversidades, situações contrárias, homens que tinham muito poder e muita autoridade, a Bíblia diz que eles eram sujeitos às mesmas paixões que nós. Ou seja, a mesma matéria que você foi feito, eles também foram feitos. O mesmo Espírito que repousava sobre eles, repousa sobre você também. Então não se diminua, não se sinta excluído, porque Deus, Ele confia em você, Deus te chamou para uma obra. Você vai entender. Às vezes tem pessoa que diz: olha, Deus me chamou, mas eu não faço nada. Deus me chamou, mas qual é o meu dom? Eu não canto, eu não prego. Para que Deus me chamou? Você é um adorador. Qual o critério que Deus usa para chamar uma pessoa? Assim como você e como eu. Pessoas que se achavam indignas, porque pela graça nós somos salvos, e a graça é favor imerecido. Ninguém fez obras, ninguém fez nada para merecer a salvação. É dom de Deus, Ele escolheu, Ele decidiu, ainda que você não tenha estudo, ou que você não tenha um bom emprego, ou que você não mora numa boa casa, não tenha uma vida financeira boa, Deus escolheu você do jeito que você é. Observa bem, dentre 7 nações na terra, Deus escolheu uma entre elas. Deus escolheu o povo hebreu. Aí, eu me pergunto, mas por que Deus escolheu o povo hebreu? Sendo que tinha outros povos espalhados na terra. Deuteronômio, como já foi citado esse livro essa noite, capítulo 7, versículo de número 7, diz assim: o Senhor não vos afeiçoou a vós por ser mais numerosos, ou ser mais poderosos. Muito pelo contrário. Você está vendo qual é o critério de Deus para escolher? Você está vendo qual é o critério? Deus veio para a gente mesmo. Certa ocasião Jesus disse assim: olha, eu vim para os doentes, porque quem é são não precisa de médico. Eu vim para os pecadores, porque justo não precisa de arrependimento. Ele veio para você e para mim também. Você quer ver? O pastor Júlio pregou aqui domingo sobre José. Quem era José? José era um dos menores. José não teria talvez a prioridade que ele teria por ser um menor. Ou seja, depois dele só vinha Benjamim.
Mas Deus escolheu a José, por quê? Por causa do seu caráter. Deus olhou lá do alto dos céus e falou assim: não, eu quero escolher José. E de escravo, ele foi colocado no trono do Egito para governar a mais poderosa nação que existiu em sua época. Vamos falar de quem mais essa noite? Vamos falar de Gideão. Gideão, quando Deus chamou Gideão para livrar Israel dos inimigos, Gideão, ele disse assim: Gideão, eu estou te chamando. Disse: eu? Mas Senhor, eu sou o Gideão, eu sou só o Gideão. Olha, eu sou da menor tribo de Israel, eu sou da tribo de Benjamim. E outra coisa, como não se bastasse eu ser da menor tribo de Israel, eu sou o menor ainda da minha casa. Tinha gente mais capacitada aos olhos de Gideão, mas Deus falou: não, Gideão, é você que eu estou escolhendo, é o menor mesmo. Sabe por quê? Porque o milagre que eu vou fazer, ninguém vai contestar. Quer mais? Deus mandou o profeta até a casa de Jessé, e quando viu aqueles homens fortes, é esse aí que vai ser o rei de Israel. Mas não, o rei de Israel era o menor, ele estava lá no pasto cuidando das ovelhas do pai, e Deus falou: não, não, Samuel, ainda tem mais gente aí, aleluia, e ninguém senta à mesa para comer antes de chegar esse outro filho. E quando Davi entrou pela porta, Jessé disse: certamente aí está o ungido de Deus. E Deus fez milagre, maravilhas, e colocou Davi no trono, e Davi foi o homem que foi, era o menor. Vamos mais além um pouco. Deus enviou Jesus Cristo. Quando alguém imaginava o rei dos judeus, ele vai vir num palácio real, o rei dos judeus vai vir de uma linhagem real. Talvez ele venha de uma tribo, talvez ele venha de um palácio, mas não, Jesus Cristo nasceu numa manjedoura, aleluia. Alguém disse assim: olha, ele é de Nazaré, e outro disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, uma cidadezinha pequena, com 350 habitantes somente, aleluia. Mas Deus tirou o Salvador do mundo, daquela cidade menosprezada, para ensinar para mim e para você, que não é assim que Deus trabalha. Olha, irmão, a Bíblia diz que Deus não dá glória e nem divide a glória dele com ninguém. É por isso que ele escolhe os fracos, é por isso que ele escolhe os menores, pastor, porque é através de nós que ele vai manifestar a glória dele, é através da gente. Aleluia. Jeremias estava vivendo uma situação muito caótica no seu tempo, onde Judá já estava sendo condenada por Deus por causa dos seus pecados. A cidade estava envolvida em idolatria e também na corrupção, a ponto deles oferecerem os seus próprios filhos como sacrifício ao deus Moloque. E Deus foi observando essa situação do alto dos céus e precisou tomar uma atitude. Os sacerdotes já não faziam mais o trabalho como deveriam fazer. Os profetas também só falavam que agradavam a sua liderança. Jeremias, ele estava se preparando para ser profeta, porque diz a Bíblia no começo que Jeremias era filho de Ilquias, e Ilquias era sacerdote. Jeremias era um simples agricultor, mas tinha por herança tribal ser também o sacerdote, porque ele era da tribo de Levi. E um dia Deus chamou Jeremias, antes dele ser consagrado a sacerdote. Deus chamou aquele jovem lá da cidadezinha, do vilarejo de Anatote, aquele jovem agricultor, chamou ele e disse: olha, o que eu tenho para você não é o que você está se preparando para ser. Eu já quero aproveitar o gancho e dizer uma coisa para você. Quantas pessoas você conhece que fez faculdade, que estudou, está colecionando diplomas, tem vários cursos, mas não se acerta em nada?
não se acerta em nada. Talvez não é isso que Deus queira para você. Talvez Deus queira outra coisa para você. E eu volto ao que eu falei no começo. Buscar a Deus pela ferramenta que você tem, oração, que Ele responde você. Deus sempre falou, Deus vai continuar falando, aleluia. Deus não vai se calar, Ele vai te responder. E Deus não nos dá o que a gente quer, Deus dá o que a gente precisa, irmão. Às vezes a gente quer ensinar Deus a trabalhar, não é assim que é a gente? Eu sei, porque eu já quis ensinar Deus a trabalhar um monte de vezes. Olha, Senhor, preciso resolver essa situação. Então, se o Senhor fizer dessa maneira, e o Senhor fizer daquele jeito, vai dar certinho. Não tem o que errar. Se o Senhor fizer do jeito que eu estou pensando, é só vitória. Mas Deus não faz do jeito que a gente quer. Deus não trabalha do jeito que a gente quer. Porque Ele é quem é o Deus e nós somos adoradores. Não é o contrário. Conheço uma pessoa da família que passou anos lutando com uma situação. Anos lutando com uma situação. Há menos de 15 dias atrás, Deus entrou e fez assim, ó. Em minutos, irmão, Deus resolveu uma situação que se arrastava por anos. Sabe o que é isso? Às vezes a pessoa fica, Deus faz dessa maneira, mas Deus não age do jeito que a gente quer que Ele age. Deus nos dá o que a gente precisa e não o que a gente quer. Lembra a situação de Jacó? Hoje está cheio de personagem bíblico aqui. Lembra da situação de Jacó? Quando trabalhou por Raquel durante aqueles anos, e no fim ele foi enrolado pelo seu sogro, que lhe deu a filha mais velha. Aí você diz, coitado do Jacó, ele trabalhou tanto e ainda ficou com a mulher errada. Aquela mulher na vida dele foi de primordial. Lia na vida de Jacó fez um diferencial muito grande. Sabe por quê? Porque Deus pegou aquela situação de enganação, aquela situação que Labão aprontou e reverteu em bênção na vida de Jacó. Às vezes a gente está passando por uma situação e diz, meu Deus, como que eu vou sair? Eu estou todo enrolado, que situação que eu fui me enfiar, como que eu entrei aqui? Deus vai reverter essa situação em bênção, e o nome dele vai ser glorificado. O nome dele vai ser glorificado. Aleluia. E Jeremias, Deus chamou Jeremias, olha Jeremias, você não vai ser sacerdote, eu tenho para você outro chamado, sabe por quê? Porque antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já te separei para uma missão, você vai ser profeta. Entenda bem, eu falei agora há pouco, que a nação estava envolvida em muitos pecados. Além da adoração a outros deuses, ainda cometiam sacrilégios, sacrifícios de criança e outras coisas mais. Qual é o ofício de um sacerdote, irmão? É levar a petição do povo para Deus. O sacerdote intercede diante de Deus pelo povo. Ele leva do povo para Deus. Ele faz o sacrifício do povo para agradar a Deus. E o profeta? O profeta faz o inverso, irmão. O profeta traz de Deus para o povo. E Deus estava olhando os sacerdotes em corrupção, ninguém mais era fiel como deveria ser, porque adoravam outros deuses, estavam envolvidos na idolatria, coisa que Deus mais abomina. Aí Deus olhou e falou, vai ser mais um sacerdote? De forma alguma, eu estou cansado de ouvir, porque o povo adora outros deuses e vem oferecer sacrifício a mim. Eu já estou cansado, eu não quero mais ouvir, eu quero falar, agora eu quero falar, eu vou separar o homem para falar para o povo o que eu quero falar para eles. Às vezes, irmão, a gente pede demais e a gente ouve de menos. Você quer ver? Quando você entra na igreja, vamos ser realistas, quando você entra na igreja, irmão, que você dobra o joelho para orar, Senhor meu Deus, muito obrigado, agradeço, daqui a pouco você já começa, né? Não é assim que funciona? Aí você já começa a colocar diante de Deus
todas as suas necessidades, mas dificilmente ajoelha para fazer uma oração somente de agradecimento. A gente tem o hábito de pedir, a gente tem o hábito de ficar só pedindo para Deus, e às vezes Deus quer encontrar um momentinho, sabe, nesse monólogo, para fazer ele virar um diálogo. Às vezes Ele quer falar com a gente. Deus fala com você no louvor, Deus fala com você na palavra, Deus fala com você no seu coração. Aprenda isso, dê a Deus espaço para Ele falar com você. E Jeremias foi chamado como profeta. Aí Jeremias, da mesma maneira que outros, deu a desculpa: mas Senhor, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança, ou seja, ninguém vai dar crédito para a minha palavra, ninguém vai levar a sério, porque eu sou o Jeremias, eu sou o filho do Ilquias, todo mundo aqui no meu vilarejo me conhece, como é que eu vou profetizar alguma coisa? Ninguém vai acreditar em mim. Talvez Jeremias ia profetizar, seus próprios familiares iam dizer: Jeremias, para com isso, eu te conheço desde pequeno, vai fazer o que o pai faz aí, vai fazer o que seu pai faz. Se você for dar ouvido porque as pessoas acham de você, você não vai para frente nunca, você não conquista nada, você não caminha, você vai ficar parado, bloqueado pelas críticas dos outros. Não importa o que as pessoas falam, faz a vontade de Deus, aleluia. Talvez quem te critica não tem nada para te dar, mas Deus, Ele teve, Ele deu e Ele continua tendo. Ele deu o seu bem mais precioso, o seu Filho unigênito, para morrer por mim e por você. Então, irmãos, vamos fazer a vontade de Deus. Aí Deus falou para Jeremias: Jeremias, nada disso, a quem eu te enviar, você vai, e o que eu mandar você falar, você também vai falar. E Deus tocou nos lábios de Jeremias e disse: eu coloco as minhas palavras na tua boca. Aleluia. O profeta, aquele que prega a palavra, aquele que busca alcançar as almas, ele não pode escolher onde ele quer ir. Ele tem que ir onde Deus envia ele. Você lembra de Jonas? Jonas era profeta, mas quando Deus falou assim: olha, você vai lá para Nínive, ele: opa, espera aí, qualquer lugar, menos lá, porque lá eles matam os profetas, a fama deles é muito ruim, que chega até a gente. Mas se Deus falou para Jonas ir, é porque Deus ia guardar ele. Assim como falou para Jeremias: Jeremias, olha, não tema eles não, porque eu vou te proteger, eu vou te guardar. Quantas pessoas temiam o apóstolo Paulo, mas quando Cristo teve um encontro com ele, aquele homem acabou. Jesus destruiu aquele homem naquele encontro a caminho de Damasco. E aquele Saulo se transformou em um Paulo, e agregou muito para a igreja, sabe? Às vezes você pensa que você não vai conseguir, que as pessoas não vão acreditar em você, mas o que está em você é maior do que o que está no mundo. O que está em nós é maior do que o que está no mundo, aleluia. E Deus, mais para frente aqui, depois de ter falado para Jeremias o que Jeremias ia fazer, no versículo de número 11, tem uma palavra muito interessante aqui, quando ele diz assim: Jeremias, o que você vê? Jeremias disse: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí o Senhor disse: viste bem, porque é isso mesmo que está aí na sua frente, uma vara de amendoeira. Você viu bem. Sabe por quê, Jeremias? Porque eu velo da minha palavra para fazê-la cumprir.
Aí você fala, mas o que tem a ver a vara da amendoeira com a fidelidade para que Deus cumpra a sua palavra? Irmãos, a amendoeira tinha algo de muito interessante, porque ela era a árvore que inaugurava a primavera. As suas folhagens e os seus frutos nasciam logo no começo, de forma até precoce. E as outras árvores começavam as suas folhagens depois da amendoeira, porque ela era sempre a primeira. E mais um detalhe: todas as outras árvores podiam falhar, todas as outras árvores podiam deixar de dar folha, todas as outras árvores podiam deixar de dar fruto, mas a única árvore que nunca falhou na Palestina foi a amendoeira. Todo ano na primavera ela dava folhagens e ela dava o seu fruto, ela dava folhagens e ela dava o seu fruto. É por isso que Deus usou essa figura de linguagem e disse: você viu bem, Jeremias, porque assim como a amendoeira não falha nunca, eu também não vou falhar. Eu velo da minha palavra e vou cumprir ela na tua vida. Sabe aquela promessa que você ainda não recebeu? Deus está velando e vai fazer cumprir essa promessa na tua vida. Talvez não é o tempo ainda, mas não se esqueça, não desanime, não pare não. Deus vai cumprir a promessa. Se Ele falou que vai entrar com salvação, Ele vai salvar. Se Ele falou que vai libertar, Ele é poderoso para libertar. E se Ele disse que vai curar, acredite que Ele vai curar. Deus não falha. Ah, pastor, mas é tão difícil a caminhada. Como é difícil. O irmão fala aí, porque talvez o irmão não tenha um filho viciado, não tenha um marido como o meu, um cônjuge como o meu. Talvez o irmão não saiba nem um terço do que eu passo. E eu penso às vezes em parar, eu penso em desistir. Quantas vezes eu venho para a igreja arrastado, às vezes eu nem quero vir, mas o irmão me telefona, a irmã passa em casa, o pastor às vezes me liga e diz: você está sumido, você está sumida, e eu vou, às vezes nem porque eu quero, às vezes é só para não ficar chato, e até para agradar os outros. Eu sei que a luta é grande, eu sei que a batalha, ela não para, porque o adversário não dorme, ele não descansa. Ele não é que nem a gente, que passa um dia de luta, de trabalho, e precisa dar o descanso para o corpo. Não, ele não descansa, ele trabalha incessantemente a fim de nos derrubar. Eu sei que é difícil, eu também já padeci muito, já padeci demais, assim como talvez você padece hoje. E lembra que eu falei que os profetas, os homens de Deus, eram sujeitos às mesmas paixões que nós? Exatamente. Jeremias, no capítulo de número 20, ele já estava numa situação tão difícil, que ele falou assim: olha, maldito o dia que eu nasci, eu deveria ter morrido no ventre da minha mãe. E ele vai mais além: e ainda maldito é aquele que foi anunciar que eu tinha nascido. Maldito seja da situação que ele estava passando. Ele disse assim: olha, Deus me persuadiu, lá no 20, 14, 15, por aí, e eu fui convencido por ele a ser profeta. Aí, se eu me calo, as suas palavras ardem dentro de mim como um fogo incontrolável. Eu não consigo ficar calado, porque Deus me obriga a fazer isso. Mas Jeremias entendeu o chamado de Deus. Jeremias entendeu que nem tudo é mar de rosas, porque o próprio Filho de Deus disse: olha, nesse mundo tereis aflições, mas bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem e disserem todo mal contra vós,
Ele já deixou tudo explicado. A gente, quando vem para a igreja, que aceita Cristo, não é para a gente receber só a cura, não é para a gente receber só a libertação, não é para a gente ter um alento, somente isso não. A gente aceita a Cristo como Salvador, reconhecendo que Ele veio e morreu por nós. A gente reconhece que Ele fez por nós o que ninguém poderia fazer. Deus deu o seu bem mais precioso, aleluia. É por isso que diz que Ele morreu por toda a humanidade. Todo que nele crê não será confundido. Nós estamos na igreja porque acreditamos que Ele disse: olha, na casa do meu Pai existem muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria declarado, mas aonde eu estiver, eu vou voltar e buscar e levar vocês para o lugar que eu estiver também. Não é um Deus que nos abandona a própria sorte, mas é um Deus poderoso, que prometeu e vai cumprir, aleluia, a promessa de voltar para buscar a sua igreja. Ele disse assim: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Para que Ele nos escolheu? Para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, para que você seja como uma árvore plantada junto das águas, que está sempre com a folhagem verde e dá o seu fruto na época certa. Ou seja, crente nunca para de frutificar. Crente frutifica no inverno, crente frutifica no verão, na primavera, no outono, na luta, na bonança. Crente frutifica em toda a época do ano, aleluia, porque para isso nós fomos chamados, para dar frutos na obra de Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Ele deu vitória a Jeremias. A palavra que Jeremias pregou foi uma palavra com muito efeito. Jeremias pregou cerca de 40 anos, ainda pregou mais uns 5 no Egito. Alguém diz que Jeremias, alguns estudiosos de Jeremias morreu de uma forma violenta, outros dizem que ele morreu em idade avançada. Mas não importa do jeito que Jeremias morreu, porque esse é o fim de todo ser humano. O que importa é o legado que ele deixou. O que importa é a obra que ele deixou Deus realizar através dele. Mesmo, muitas vezes, se encontrando numa situação de conflito existencial, assim como você e eu. Mas uma coisa é certa: vencedor é aquele que chega no final, é aquele que vai até o fim. Não importa se você chega por último ou se você chega em primeiro, o importante é que você atinja o objetivo. A vitória não está no começo, irmão, então não pare. A vitória não está no meio também, então não pare. A vitória está no final. Sabe quando é o final do crente? Quando ele voltar, raiar sobre as nuvens e buscar a sua igreja e dizer: vinde, benditos do meu Pai, e tomai por herança o reino que está preparado para vocês muito antes da fundação do mundo. Essa é a vitória do crente. Esse é o término da nossa caminhada. É aí que a gente vai realmente se aposentar e viver juntamente com Ele para todo sempre. Amém? Que Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe os irmãos. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. Fique com essa palavra e saiba de uma coisa: Deus te chamou, Deus te ama e Ele tem uma obra grande para fazer através de você. Deus abençoe.